Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle. Though I know not what you are, twinkle, twinkle, little star. E aí, aqui é o Zangado hoje de sagas, e a saga que eu vou analisar para vocês hoje por completo, e claro, trazer algumas informações nerds extras também, é a saga Dead Space. Eu já tinha feito um vídeo anterior, quando ainda era trilogia, falava também das animações, e no final fazia um comentário sobre os trailers e teasers do Dead Space 3. Mas agora que o game lançou, e já teve até vídeo de demo e de meia hora no canal, eu resolvi postar esse vídeo com algumas mudanças e o acréscimo de um game spin-off e a análise do Dead Space 3 ao final. Então relaxa, apaga a luz, espera da meia-noite para entrar no clima e vem com o tio. Bom, o vídeo começou com o primeiro teaser de Dead Space 1. A trilha foi Twinkle, Twinkle, Little Star. Falei igual radialista agora, né, velho? Mas enfim, que traduzido seria Brilha, Brilha, Estrelinha. Daqui a pouco o latino tá gravando também. Que na verdade é uma canção de niná inglesa, que foi retirada de um poema do século XIX de Jane Taylor. Para quem não conseguiu captar o porquê uma música infantil, é que músicas infantis conseguem ser bizarras, dependendo da forma que são utilizadas. Muitos filmes de terror e suspense usam sempre músicas infantis ou crianças para a tensão ficar ainda maior. O porquê disso eu acredito que é porque lembra a nossa infância, que é uma época onde a gente tem medo de praticamente tudo, né? O engraçado é que a letra da música combina muito com o universo do jogo. Em certos trechos, eu não sei se vocês repararam, acima de um mundo tão alto, eu viajo no escuro, não sei o que você é. Esse trecho praticamente descreve o jogo inteiro, cara. E uma salva de palmas para quem escolheu essa trilha pro teaser. Bom, Dead Space é um game do gênero survival horror. É um dos poucos desse gênero que as palavras terror e sobrevivência são levadas ao limite. Com uma visão em terceira pessoa, o jogo foi desenvolvido pela Visceral Games e distribuído pela EA, lançado em 2008 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. E qual que é o enredo do jogo? Uai, cadê? Qual é? Bom, o enredo de Dead Space não é brincadeira, o nível de detalhes é absurdo, então vocês precisam ter um pouco mais de atenção nessa parte ou vocês vão se perder, beleza? É claro que o tio vai simplificar para vocês e tal, para todo mundo entender, mas vamos lá. O jogo, para quem não conhece, tá vendo aí pela primeira vez no meu gameplay ao fundo, ele é futurista, tem elementos sci-fi, ficção científica. Ele se passa no século 26. Eu e todos vocês já vamos ter virado suco, já não sobrou mais nada, nem sombra tá vivendo mais aqui na Terra. Quem sabe a gente vira zumbi, né? Ia ser legal. E adivinha, a Terra não tem mais nenhum recurso de vida. Oh, que surpresa. Jogo futurista, mundo apocalíptico. Eu também não vejo futuro nenhum pros nossos netos e bisnetos do jeito que as coisas estão caminhando, né? A raça humana, para tentar sobreviver, precisa explorar outros mundos em busca de fontes de vida. Havia uma empresa chamada CEC, Concordance Extraction Corporation, que era a mais top do planeta em termos de ir atrás e buscar esses recursos. E ela foi responsável pela criação da maior espaçonave de mineração, praticamente o Titanic das espaçonaves, chamada de USG Ishimura, nave mega fucking fodástica de escavação e extração de minerais. A nave estava explorando o planeta Aegis 7 e acabam encontrando um artefato bem estranho. Receberam ordens da Terra para levá-lo para
Tudus, mas poucas horas após encontrá-lo, a estação perde contato com a Terra e quando retorna, vários setores da nave não respondem e algumas câmeras pareciam filmar cadáveres. Então, provavelmente a nave foi ou estava sendo atacada. Então, a Terra envia uma nave em busca de respostas imediatas ao planeta Aegis. Nome de mosquito da dengue, né, velho, esse planeta. Era a nave USG Kellion, que era uma nave apenas de transporte. Os pilotos eram Shen e Johnston, e o restante da tripulação era Kendra Daniels, que era uma especialista em computadores. Ela ficaria responsável por reestabelecer o sistema de toda a nave novamente. Outro da tripulação seria Zack Ramon, ou Zack Raymond, né? Comandante e chefe em segurança. Ele seria responsável pela segurança de todos da tripulação. E por último, ele. Um dos personagens mais corajosos que eu já vi no mundo dos games. Quem? Isaac Clarke. Isaac, na verdade, ele não foi o engenheiro escalado para essa missão. Ele se ofereceu porque sua namorada, Nicole Breeman, havia enviado um vídeo mensagem se despedindo dele e ela estava na nave Ishimura como médica da tripulação. A relação de Isaac com Nicole parece ser de namorados, né? Porém, que antes desses acontecimentos, eles estariam dando um tempo na relação. Então, algumas pessoas podem encarar os dois como ex-namorados. A modelo que serviu de molde para Nicole foi a atriz Tanya Clark, muito gata também, por sinal. Indo para o planeta, eles passaram por uma chuva de meteoros que danificou a nave e eles conseguiram chegar a Ishimura. Quando eles desembarcam, a nave não funciona mais e vocês já sabem que vai dar merda, claro. E alguns minutos após o desembarque, eles já são atacados por algum tipo de criaturas. Shen e Johnston morrem, Kendra e Zack são separados de Isaac. E assim começa o inferno por todo o jogo. Além de Isaac tentar desesperadamente encontrar Nicole e se encontrar com Zack e Kendra, ele acaba passando por um processo de investigação. Parece que a Ishimura estava ali por algum motivo a mais, que envolveria o governo e algum tipo de religião. Esse já é o grande segredo do jogo, ou seja, é spoiler. A história do Dead Space é incrível e o que me deixa ainda mais abismado é o fato de Isaac ser um herói mudo. Ah, Zangado, ele é tipo Cloud do GTA? Não é não. Ele fala, porém no jogo ele não fala uma palavra sequer. E mesmo assim, nada da história foi omitido ou mal contado. É impressionante como as coisas caminham no game. E mais, Isaac é muito foda, cara. Ele não tem medo de nada. Isso que ele enfrenta as criaturas mais nojentas e violentas que eu já vi em um jogo. Os personagens do jogo são muito interessantes e como Isaac não fala, é fundamental que os demais deem continuidade na trama. E eles fazem isso muito bem. Apesar de eu não considerar nenhum deles memorável, claro, com exceção do Isaac, até poderia dizer, né, que a Nicole também seria marcante, mas não por ela, assim, por simplesmente ela. Porque ela tem essa conexão, né, essa coisa com o Isaac, essa relação, essa troca de mensagens e tal. Então você acaba se envolvendo com isso. Mas ela por si só não é uma personagem marcante, pelo menos não pra mim. E se realmente ele for ex-namorado dela, isso é que é ex-namorado, né, velho? Qualquer um outro falar, se fode aí, vadia, me largou. O jogo tem aproximadamente 10 horas de duração, pode até ser curto pra alguns, mas eu achei o tempo ideal, cara. Porque a quantidade de ação e suspense é muito alta e criativa, então eu achei um excelente tempo pro jogo. A ambientação do jogo, apesar de ser em um mesmo lugar, indo e vindo pelos mesmos locais, lembra um pouco Resident Evil 1, Resident Evil 2. Mais o 2, os cenários são bem detalhados, bem assustadores, e os locais de gravidade zero são hipnotizantes de tão foda. Os gráficos ainda hoje são capazes de impressionar, cara, e na época do lançamento do game era foda demais, tá louco. A expressão facial dos personagens não era tão boa. E isso eu já comentei pra vocês em outras análises de jogos de terror, que é importante jogos de terror ter uma expressão facial mais realista, porque vai demonstrar o medo no olhar da pessoa. Infelizmente em Dead Space 1 não era tão bem feito, mas isso não chegou a comprometer tanto assim. Mais um detalhe que o tio tá falando: a dublagem dos personagens era muito boa, porque as vozes eram dos próprios atores usados como modelos, então combinava. Houve uma dedicação maior parte da dublagem também, que é fundamental, porque, né, diálogos tensos, dramáticos, terror, grito, tem que ter uma dublagem boa, e o jogo tem. Lembra que eu falei das criaturas nojentas, violentas? Então eu vou explicar pra vocês quem são elas. Esses monstros são chamados de necromorphs. Necro vem de morto, seria uma espécie de vírus ou parasita extraterrestre que reanima corpos falecidos, tomando posse do corpo e se transformando em algo bizarro e violento. Lembrando, não precisa ser um corpo inteiro, pedaços também formam necromorphs. Apesar de insanos e com fome de matar, eles não se alimentam da vítima, eles simplesmente querem se propagar e aumentar os números. Mas para isso, o alvo precisa morrer. E mais,
Eles não são burros, cara. Apesar do instinto animal, eles possuem um mínimo de inteligência. Eles não se atacam e em situações de desvantagem fingem de mortos, que é o mecanismo de defesa de vários animais. A variedade de monstros no jogo é enorme, cada um deles possui formas diferentes, porque na nave existiam laboratórios com várias amostras de formas de vida de vários planetas, que também foram expostas, e originaram diversas formas de monstros. Poucos deles pode se identificar que viriam de seres humanos, o resto não. O primeiro deles é o Slasher. É o mais comum de todos. Tem lâminas nos braços, anda por dutos de ar, finge de morto, é rápido e mesmo sem cabeça, o filho da puta ainda tenta te matar. Leaper, ele geralmente fica nas áreas de gravidade zero. Ele dá um grande salto, possui um rabo gigante. Ele é tipo uma fusão de pernas e intestino. Nossa senhora. Lurker seria fetos clonados encontrados no laboratório. Ele possui 3 tentáculos e são capazes de grudar na paredes e tetos. Infectors são os que saem por aí dando vida aos cadáveres encontrados. Pregnant seria um slasher grávido. É o cúmulo da nojeira, velho. Você mata esse bicho, os bebezinhos te atacam. Nossa senhora. Brute, que no caso é o mais casca-grossa de todos, o grandalhão fodão que tem que tomar 200 milhões de tiros pra morrer. Tem os guardiões, eles não se mexem, eles ficam grudados em paredes e é meio baseado no filme Alien esse monstro. Eles disparam pods pra te atacar. Hunter é um slasher com poder de regeneração. Olha que coisa linda. Weezer, que não é a banda, ele deixa o ambiente todo tóxico. Talvez tenha uma ligação com câncer no pulmão ou algo parecido. Existem vários outros monstros, sem contar alguns chefes, né? A inteligência artificial dos inimigos é muito boa e se adapta à situação. Alguns até fogem e depois contra-atacam novamente. A movimentação dos monstros é demais, cara, muito massa. Isaac ele é um pouco durão, travadão, mas tem como dar um desconto, porque o cara tá usando uma armadura pesada pra caralho pra aguentar a porrada dos monstros. Então não dá pra exigir flexibilidade, agilidade pra quem tá com uma armadura daquele tipo. Pra se defender, o Isaac conta com várias armas, cara. Cada uma delas dispara tiros de formas diferentes. Como assim, Zangado? Tipo a pistola, que é padrão. Você pode disparar 3 tiros ao mesmo tempo, na posição horizontal ou na posição vertical. Tem diferença, Zangado? Tem. Um tiro na horizontal, na cintura de um slasher, por exemplo, parte ele no meio. Mas corre o risco dele estar vivo ainda e se arrastar pra te pegar. Mas se você der um tiro na vertical, pode partir ele no meio. Aí mata de uma vez. Já outras armas possuem 2 tipos de tiro. Todas elas são fantásticas, mas você só pode carregar 4. E as demais você vai ter que guardar em uma espécie de baú, ao estilo Resident Evil. Vocês viram a saga Resident Evil, vocês sabem do que eu tô falando, né? Isaac também conta com a sua armadura. Conforme o jogo avança, você pode dar upgrades nas armas e nas armaduras, atingindo novos níveis, deixando o Isaac menos exposto aos ataques brutais dos necromorphs. Na armadura inicial, cara, poucos ataques já mandam o Isaac pra PQP já. Dá muita raiva. O visual das armaduras é insano e cada evolução ao estilo Pokémon, você fica super apreensivo pra ver como é que vai ser a próxima. Porque o Isaac entra em uma máquina e rola maior suspense, é mó foda. Uma coisa que é diferente, super criativa, é o menu. O HP do Isaac é indicado pela coluna vertebral da armadura. Quanto mais baixo aquela luz, mais próximo da morte ele tá. Evitando aquela telinha, entendeu? Que ficaria no rodapé ou algo do tipo. Pra se curar ele usa o kit médico. Eu odeio o kit médico, mas confesso que é assim que deixa o jogo mais difícil. Isaac também ganha um ataque que altera a gravidade por um tempo. Os inimigos ou objetos ficam lentos. Dessa forma você resolve algum puzzle. Sim, o jogo tem puzzles e vários puzzles. Ou se estiver lutando com vários inimigos ao mesmo tempo, ele usa esses ataques para deixar os inimigos lerdos para poder se defender ou fugir. Essa quantidade de ataque também fica nas costas da armadura. E todas as armas possuem um indicador de balas quando você mira. Quando você entra no inventário é criado um holograma. E o jogo não para isso. Então se liga, jovem, porque você ser atacado na hora que você tá lá concentrado mexendo no inventário é pedir para ter um infarte. A câmera se posiciona de uma forma parecida com Resident Evil 4, a altura do ombro, porém a mira é menos lenta e Isaac é capaz de andar, mirar e atirar, além de socar e pisar. Pra que pisar, Zangado? Adivinha? Lembra que eu disse que os Necros fingem de mortos? É isso mesmo, a tira caiu
pisa para ter certeza que aquele maldito miserável morreu. Como há vários itens, kit médicos, balas, você compra essas coisas. Então você precisa de dinheiro para inserir em máquinas específicas. Outra coisa que é clássica de jogos de terror são aqueles arquivos que a gente sempre encontra, sabe? Alone in the Dark, Silent Hill, Resident Evil. No caso do Dead Space são audiologs, arquivos em áudio de pessoas que estavam ali antes de você. Dead Space honra muito o gênero que ele pertence. Você anda em um ambiente macabro, escuro, enfrentando criaturas assustadoras que emitem sons que fazem você pular da cadeira, você tem pouca bala, uma lanterna vagabunda e além disso, a criatividade dos caras para fazer você tomar susto nesse jogo não é pouca. Os monstros te atacam a qualquer momento e em qualquer lugar. Não há uma porra de minuto que você fica tranquilo nesse jogo. Um outro detalhe particular que o game tem é que foi o primeiro jogo que eu vi que eles dão destaque à morte do protagonista. Porra, Zangado, você falou no final o Isaac morre. Não viaja, não viaja. Não falei final porra nenhuma. Eu digo o seguinte, quando você morre em combate, pra cada necromorph do jogo, existe uma morte cinematográfica pro Isaac. O monstro, tipo, pega a cabeça dele, arranca com a coluna vertebral, parte no meio. Sei lá, uma nojeira e uma violência gráfica extrema. Além dos gritos de dor do Isaac, o sofrimento, o desespero, nada é censurado. Você não simplesmente cai no chão duro e escreve "You die". Negativo. Se você morreu, jovem, veja você morrendo da pior maneira possível. A violência do jogo é muito gráfica, muito explícita. Nada é contido. Os desenvolvedores do game, para buscar mais realismo e inspiração na criação dos monstros, ficaram estudando várias fotos de pessoas mortas em diversos tipos de situações. Puta que pariu. Muito bizarro. Mas eles queriam realismo. E eu acho que eles conseguiram. Porque vários monstros são muito nojentos. O jogo ele teve média de 8,9 nas reviews mundiais e vendeu 1 milhão de unidades em 2008. Sucesso fodido, até porque o jogo foi lançado no Halloween. Então em 2 meses ele vendeu essa quantia. Dead Space 1 é um jogo foda pra caralho. Mas o jogo é pra adultos. E eu não recomendo pra pessoas impressionáveis. Certo, jovens? Beleza, então bora pro próximo. Em 2009 foi lançado Dead Space Extraction, inicialmente para Nintendo Wii e algum tempo depois para PlayStation 3. E qual que era o enredo? O game se passa antes de Dead Space 1 e ao mesmo tempo da animação Downfall, que eu vou comentar no final do vídeo para vocês. No início, uma equipe de mineradores estão trabalhando e um deles começa a ter alucinações e mata os demais. Alucinações que começam a acontecer antes do massacre de Shimura. Uma semana após o primeiro incidente, o detetive Nathan McNeil, que é o protagonista do jogo, chega a Shimura para fazer a investigação, né? Só que ele chega e já é super bem recebido, meu jovem. Pouco tempo recém-chegado, ele já é atacado por alguns mineradores surtados e algum tempo depois por necromorphs também. E assim começa sua luta por sobrevivência e tentativa de fuga. O jogo traz muito mais personagens à trama para se interagir, porém quem já jogou Dead Space 1 já sabe o grande segredo, o porquê que aconteceu tudo aquilo lá. Então o game apenas te fornece uma experiência de viver o momento, certo? Nada de surpreendente. O que a maioria realmente sentia curiosidade de saber é o que aconteceu com a Nicole, a namorada do Isaac. E é claro que você vai encontrá-la no jogo. Os diálogos do game são bem elaborados e alguns são bem longos e é impossível de cortar. Os personagens também são bem desenvolvidos. Só que o game não agradou tanto. Por que, Zangado? O game funciona como The House of Dead, você apenas atira nos inimigos que aparecem, usando o controle de Wii ou PS Move, né? Isso já desmotivou muita gente com o jogo. Você pode até dar porrada nos monstros, balançando o controle, mas né... Outra coisa, é que o game não dá medo, cara, e nem susto. Até porque, como eu disse, você só atira. Não tem luta, não tem desespero, e tem bala suficiente pra isso também. No início, o game foi feito exclusivamente para Nintendo Wii, porque a EA acreditava que como não havia muitos jogos violentos pro Wii, o jogo ia ser um puta sucesso, ia ser muito bem recebido e tal. E o resultado foi justamente o contrário, o game não vendeu bosta nenhuma. Mas sabe o que é nada? Não vendeu nada, velho. Acabou dando prejuízo pra EA. E aí eles lançaram depois para PlayStation 3, com os gráficos melhorados e tal, mas ainda ultrapassados, porque o game tinha sido feito pra Wii, né?
Só que é o seguinte, não me entendam errado, eu não tô falando que o jogo é ruim, porque ele parece The House of Dead, porque mudou a mecânica, não tô falando isso. Pros jogos desse estilo, ele é um dos tops, cara. Pra ser sincero, eu achei que esse game seria spin-off quando ele foi lançado, quando eu vi que era uma mecânica totalmente diferente, eu falei, é spin-off esse troço. Só que quando eu descobri que não era, eu fiquei muito surpreso. Na verdade, até hoje eu tô surpreso, porque é um game que faz parte da saga principal, mas que a maioria esmagadora dos fãs não dão a mínima. É muito estranho. Eu não me lembro de ter visto algo parecido com nenhuma outra franquia. As armas do game original estão presentes, como seus tiros variados também. A possibilidade de manipular a gravidade também está presente. O jogo possui puzzles, também se passa em alguns cenários do primeiro game. O game foi muito elogiado, teve média de 8,2 nas reviews mundiais. Disseram que era um título obrigatório para quem tinha Nintendo Wii. Porém, quem tinha Nintendo Wii não escutou isso. Não comprou, não jogou e não tá nem aí. E mesmo as pessoas que têm PlayStation 3, cara, também acho que não tiveram muito interesse em jogar o game. Eu achei isso muito esquisito, porque ele faz parte para complementar a história, para você aprender sobre toda a trama de Dead Space. Bora pro próximo. Em 2011 foi lançado Dead Space 2 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. E qual que era o enredo? O jogo se passa 3 anos após o incidente de Ishimura. Isaac está de volta e acorda em um hospital de uma colônia humana localizada em uma das luas de Saturno, chamada de The Sprawl. Isaac não sabe o que aconteceu nesse intervalo de 3 anos, sua mente parece estar totalmente perturbada. Ele é acordado por Franco, que é o protagonista de Dead Space Ignition. Ignition é um game arcade, é um gibi interativo em alguns momentos, ele é bem curtinho e o foco principal são puzzles, só que todos eles são muito fáceis de se resolver também. Ele serviu mais para explicar de que forma aconteceu a infestação de Dead Space 2, então não seria um game, seria mais ou menos um minigame. Franco acorda Isaac, mas antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, ele é atacado e morto na frente de Isaac. O começo do jogo é adrenalina total, porque o Isaac está preso com a camisa de força em meio a um ápice da infestação dos necromorphs. Quando o Isaac consegue escapar, ele encontra um cara que o solta da camisa de força e logo em seguida se mata. Logo após esses vários incidentes legais, caiu a ficha, né? O pesadelo anterior estava de volta na vida do cara. Só que agora o pior, a mente de Isaac foi afetada após os incidentes do primeiro jogo. Por diversos momentos ele vai ter visões e até mesmo lutar contra elas, sem saber se aquilo está acontecendo ou não. Isaac tem visões constantes de Nicole e ela está sempre tentando o matar nessas visões. O conceito da trama é escapar e ponto final. Mas o caminho não vai ser nem um pouco fácil para isso, né? Agora tem mais necromorphs em quantidade e variedade também, eu já vou falar sobre isso. Então a história do game é menos complexa. Na verdade, toda a complexidade foi esclarecida em Dead Space 1. Todos os segredos foram explicados. Então todos esses outros games e minigames que viriam depois partiriam desse raciocínio. Então não precisa entender mais nada, agora é apenas jogar e viver os acontecimentos. A novidade é que agora Isaac fala, ele interage com os poucos personagens que aparecem no game. Os novos personagens do game são bem interessantes também, mas ainda assim Isaac e Nicole roubam a cena completamente. O jogo, assim como o primeiro, tem aproximadamente 10 horas de duração, na medida certa, porém com muito mais ação.
A ambientação do jogo é fantástica da mesma forma, e como se passa boa parte em um hospital, lembra até um pouco os hospitais de Silent Hill, as cadeiras de roda, é um easter egg na verdade. Pra quem não sabe qual a ligação de cadeira de rodas com Silent Hill, eu fiz a saga Silent Hill. O jogo utiliza o mesmo motor gráfico, mas com uma bela polida, principalmente na questão de expressão facial dos personagens. Agora você vê nos olhos deles o medo, a dor, o desespero. É isso que eu tô falando. A dublagem também teve uma melhoria. Todos os necromorphs do primeiro game estão presentes e ainda teve o acréscimo de mais alguns. Um dos novos se chama Pilker. Pelo próprio nome já se imagina o que ele é. Ele vomita, um líquido que causa dano e outro que te deixa lerdo. Outro inimigo horrível é o Crawler. É isso aí mesmo que vocês estão vendo, velho. É um bebê com uma alta concentração de gosma explosiva na barriga. Andam em grupos gigantescos para causar uma enorme explosão e te matar. Então se prepara, jovem, para ouvir barulhinho de bebê no jogo. Coisa linda. Tem também os divisores. Quando você mutila esse filho da puta, os pedaços decepados também te atacam. Olha que coisa show. Os Pecks são crianças que atacam em grupos também, e alguns pulam em cima de você, te prendem, enquanto os demais acabam com sua raça. É um dos inimigos mais miseráveis que tem, e ainda existem mais outros que foram acrescentados. Então a variedade de inimigos no jogo é exemplar, sem dúvidas. Os caras não tiveram preguiça mesmo para desenvolver. A inteligência artificial dos inimigos deu uma ampliada. Quando eles atacam em grupos grandes, eles até se posicionam de maneiras estratégicas, só para foder ainda mais a gente. A movimentação do jogo deu uma melhorada, principalmente por parte do Isaac. Agora nos locais sem gravidade você navega sobre eles como se estivesse voando. Todos esses momentos de Super Isaac são muito legais. A movimentação do Isaac flui muito melhor também. Ainda tá travadão, mas como eu disse, o cara usa armadura, né, velho? Tá bem menos que o 1. E agora tem momentos em que você se arrasta por dutos de ar. Imagina a tensão que não é fazer isso. Tem momentos em que você hackeia algumas máquinas para resolver um minigame e tal. Assim como todos os necromorphs foram mantidos e acrescentados alguns novos, todas as armas foram mantidas e acrescentadas algumas novas. Lança-chamas, né? Sempre bem-vindo, Uai. O jogo também conta agora com um modo multiplayer meio plagiado de Left 4 Dead. Time de humanos versus time de necromorphs, fazendo algum tipo de objetivo. É legal, mas não chega a ser viciante, assim. Pouco tempo depois, pode ser algumas horas ou alguns dias depois, você já vai meio que enjoar. Talvez por ele não ser tão dinâmico quanto o de Left 4 Dead. Algumas pessoas dizem que Dead Space 2 é bem menos assustador que o primeiro, que estava perdendo a essência, que não sei o que, sabe? Exagerando, né? Eu acredito que as pessoas dizem isso porque ele tem muito mais batalhas. Dead Space 2 tem trechos muito mais difíceis de se passar, mas eu não acho que o jogo é bem menos assustador. Eu acho que é só menos, na verdade. No primeiro jogo você toma muito mais sustos, mas todos os outros elementos do game foram mantidos, cara. E eu achei um excelente game da mesma maneira. Também em 2011 foi lançado o game spin-off Dead Space para celulares e tablets, desenvolvido pela Iron Monkey Studios e distribuído pela EA. O jogo traz como protagonista uma mulher chamada Carrie Norton, que é chamada no game através de seu apelido Vandal, que significa vândalo. Ela foi recém-convertida à unitologia, mas que porra é essa, Zangado? Jovens, unitologia já existe desde o primeiro Dead Space. Eu vou deixar para argumentar mais sobre ela quando eu for falar sobre Dead Space 3. Ela recebe uma missão de omitir sua identidade a todo preço e foi enviada às minas da estação Titã, localizada na maior lua de Saturno. Vandal recebe ordens e as obedece sem questionar. Ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer, e suas missões são dadas progressivamente por Tyler Radkov, que sempre mantém contato com ela por rádio. Quando Vandal tem seu primeiro contato com os Necros, Tyler se diz tão surpreso quanto ela e afirma não saber exatamente o que está acontecendo. Aos poucos, a demência que atacou Isaac em Dead Space 2 começa a atacar Vandal também. A história do jogo é pra lá de simples e não tem nada demais com o mínimo de personagens possíveis. A cronologia exata desse jogo seria ao mesmo tempo de Dead Space Ignition, ou seja, entre Dead Space 1 e 2. Por se tratar de um game para androids, entre outros, o jogo tem enormes limitações. Só que olhando pelo ponto de jogos disponíveis para essas plataformas, é um puta jogo do caralho. O gameplay segue o mesmo ritmo de todos os outros Deads, ele só aplica a nova jogabilidade que utiliza o toque na tela e a movimentação do celular. Vocês podem comprar esse game por R$14 na Store, mas é sempre bom vocês darem uma lida nos comentários antes da compra, porque ele roda de maneiras muito diferentes para cada celular ou tablet. Alguns dão lags, travam e tem outros que rodam lisinho. O
O jogo teve média de 8,8 nas reviews mundiais e a EA demonstrou um leve interesse em transformá-lo em algo maior e mais complexo em um futuro próximo. Veremos, né? Se eles realmente fizerem isso, talvez o jogo deixe de ser spin-off. Mas beleza, bora pro próximo. E isso nos traz até Dead Space 3, um jogo de ação lançado nesse ano de 2013, disponível para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E qual é a história? Como vocês viram no vídeo da meia hora, o jogo começa em um planeta de gelo chamado Tal Volantis. Nele haviam forças armadas especiais em busca de um codex, porém praticamente todos os enviados foram mortos no planeta e nós assumimos os dois últimos sobreviventes, Tim Kaufman e Sam Ackerman. Uou, zangado. Quem é esse Sam da foto, velho? Eu vi teu vídeo e só tinha o Tim naquela merda. Então, jovens, não é surpresa pra ninguém, vocês sabem que Dead Space 3 agora vem com a opção de co-op na campanha. Então é aí que esse Sam surge. Eu vou explicar certinho isso pra vocês depois, mas segue o raciocínio aqui por enquanto. Depois deles vasculharem, eles são abordados por alguns necromorphs. Passando por eles, finalmente eles conseguem encontrar o tal Codex, acabam se envolvendo em uma avalanche. O Sam morre nessa avalanche e o Tim encontra seu superior, o General Mahad, que inexplicavelmente toma o Codex de Tim, o mata e em seguida se mata. 200 anos se passam e isso nos traz a Dead Space 3. Isaac tentava levar uma vida normal com a Ellie, ela que apareceu em Dead Space 2, e Isaac fez de tudo para salvá-la. Teve muitas cenas fodas dele para poder conseguir fazer isso, tem até uma emocionante, onde ele ficava disposto a morrer por ela e tal, mas enfim, depois de salvar a vida dela, era meio óbvio que ela ia dar gostoso para ele depois, e eles começaram a namorar e já estavam 3 anos juntos, até mesmo dividindo um apartamento. Porém, quando o jogo começa, eles já terminaram esse relacionamento. Mais uma ex-namorada pro Isaac, né? O motivo seria que ele estava cansado de lutar contra esses marcadores, cansado de lutar contra os necromorphs. Ele só queria levar uma vida normal, e a Ellie não aceitou isso. Nenhum ser humano tinha habilidade ou conhecimento do Isaac sobre esse assunto. E o fato dele se negar a continuar lutando, para ela, foi uma traição a toda a raça humana. Ellie deixa Isaac e continua na sua batalha. Ela vai até o planeta Uxor e lá ela conhece o merdinha do Robert Norton e começa a ter um relacionamento com o cara. Nossa, mano, esse cara é um merda em todos os sentidos. E essa vaca não demorou muito pra arrumar outro, né? Enquanto o imbecil do Isaac ficou lá sofrendo igual um Zé Mané. E o pior é que esse conflitinho amoroso, estilo novela das 8, fica recebendo grande destaque na trama. Ellie acredita que o maior marcador está localizado no planeta Tal Volantis, aquele do prólogo do jogo, e traça uma rota para se chegar até lá. Só que o planeta onde ela está foi infestado por necromorphs e ela e sua equipe precisam descobrir um jeito de sair de lá. É quando ela pede pro bosta do namorado dela, acompanhado do sargento John Carver, para recrutar o Isaac, porque ele seria o único capaz de ajudá-los a escapar do planeta e rastrear e destruir o marcador do planeta Tal. O Robert diz a Ellie que vai convencer o Isaac, mas vocês viram na meia hora que não foi bem assim, né? Ele, na verdade, além de agredir o cara, ainda fez chantagem emocional.
Assim o Isaac, por livre e espontânea pressão, aceita ajudá-los. Quando eles saem do apartamento, um grupo de unitologistas radicais os atacam. Agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso, mas de leve, porque esse tipo de coisa já é um spoiler sobre o primeiro jogo. Unitologia é uma espécie de religião criada quando foi descoberto o primeiro marcador. Ela prega que nós, humanos, fomos criados por seres mais inteligentes, no caso os ETs ou algo parecido. A religião prega a transformação e o renascimento, então seus seguidores abandonam a razão e fazem de tudo para proteger e louvar os marcadores. Resumindo, é um tipo de religião completamente radical. No terceiro jogo, além dos Necros, nós combatemos alguns seguidores dessa religião, e o principal vilão do game é Jacob Danek, um líder desses fanáticos. Ele considera Isaac um pecador pelos seus atos contra os marcadores e é o principal responsável pelo planeta Uxor ter sido atacado. Ele tenta matar o Isaac, mas obviamente ele não consegue. Depois de descobrir sobre o planeta Tal, ele parte com seus fiéis imediatamente para lá, acreditando que pode manter contato ou até mesmo controlar um marcador do planeta. Esse cara, que pra mim é um sósia do Elton John quando eu era jovem, não convence ninguém como vilão, cara. Eu achei ele muito franguinho. Fazendo um resumo sobre o enredo, o Isaac aceita a missão para tentar recuperar o amor de Ellie, fica um conflitinho amoroso e briguinhas o tempo todo por conta disso. Elton John banca um machão malvadão, mas não consegue convencer nem a mãe dele por isso. Tudo para chegar e destruir o marcador e acabou. O game é cheio de cenas poderosas e momentos emocionantes, mas é de longe o enredo mais fraco de toda a saga, que foi esticado por 12 horas de campanha graças à enorme quantidade de batalhas. O jogo possui algumas diferenças no enredo quando você joga single ou co-op. Eu vou tentar ser o mais claro possível. É o seguinte, começando pelo prólogo. Vocês viram no vídeo da meia hora, pelo fato de eu estar jogando single, só aparece o Tim. Ele vinha até a tela, falava com o general no rádio, seguia sozinho, passava pela avalanche, depois era assassinado. Ok. Quando você joga co-op, eles acrescentam o Sam na mesma cena. Mas os caras da EA foram muito espertos, porque eles mesmo acrescentando um personagem à cena, eles não alteraram o que foi visto em single. Zangado, me confundi tudo, explica essa porra direito. Eu explico. Vamos supor que o Tim, ele veio até a tela e disse assim: nossa, deu muito trabalho chegar até aqui. Daí o general chama ele no rádio. Certo. Agora peguem essa mesma cena, só que agora em modo co-op, com o Sam do lado. O Tim vem até a tela e diz: nossa, deu muito trabalho chegar até aqui. O Sam vai responder, tipo assim: é mesmo. E o general chama no rádio. Sacaram? Eles acrescentam um personagem à cena, onde o diálogo que esse personagem fala não é necessário ter uma resposta. Ele apenas concordou com o que o Tim disse. Quando você joga co-op com o Isaac e o Carver, não funciona dessa forma, porque eles interagem, só que o gameplay fica todo cheio de furos. Putz, aonde, Zangado? Existe uma fase onde o Isaac corre em cima de uma espécie de trem e precisa alcançar uma nave. Nela, o Carver está esperando e manda o Isaac saltar, e quando ele salta, o Carver segura a mão dele e puxa ele para dentro da nave. Beleza. Quando você vai jogar co-op, o Carver vai estar do seu lado nesse trem. E quando a cutscene surge para o Isaac saltar, o Carver vai se teletransportar para dentro da nave. Entenderam? O Carver mais parece um amigo imaginário do Isaac. Ele se teletransporta o tempo inteiro, porque no modo single player, que é na verdade como a história realmente se passa, eles andam por caminhos diferentes todo o tempo, e quase nunca juntos. E já no modo co-op eles andam pelo mesmo caminho praticamente o game inteiro. A diferença básica é o diálogo entre eles. Quando eles estão lado a lado, surgem alguns diálogos a mais por consequência disso, e você aprende mais sobre o Carver. Ele é um soldado frio que não liga pra ninguém. Na verdade, ele perdeu a sua esposa e o seu filho na invasão dos Necros ao planeta Uxor, fazendo ele ficar desse jeito. Em 50% do jogo, ele é um pau no cu completo. Só quando cai a ficha do quanto o Isaac é foda, que ele deixa de ser otário e vira um personagem legal. Os gráficos do game são lindíssimos, a expressão facial dos personagens está pra lá de bem feita e a dublagem também. A ambientação do jogo é orgásmica e rica em detalhes. Agora foram acrescentados ambientes abertos. Isso foi questionado por muitos, inclusive por mim, se isso iria atrapalhar o fato do game ser de terror. Sim,
Atrapalhou um pouco, mas não muito, porque a maior parte do tempo ficamos em locais fechados mesmo. Quando você chega ao planeta de gelo, antes de trocar de armadura, você fica exposto ao frio e precisa se preocupar com sua temperatura corporal, como é em Lost Planet. E mais uma coisa, você se move lentamente na neve. Dica: se movimente no modo mira. Inexplicavelmente o Isaac vai andar mais rápido, como se não tivesse gelo ali. A trilha sonora do game é bem ausente, como em todos os Deads, tocando em algumas cutscenes apenas, mas tem que ser assim mesmo, cara. Jogos de terror exploram os sons do ambiente para dar atenção no jogador. Sobre o gameplay, o game se manteve praticamente o mesmo, com algumas alterações. Agora o Isaac é capaz de se abaixar e rolar. O jogo traz muito mais puzzles, inclusive puzzles com minigames para serem feitos em modo co-op. Outra novidade é sobre as armas e armaduras. As armas, por exemplo, cada pedaço delas é customizável. Primeiro você encontra o projeto da arma, daí você coleta todos os ingredientes, entre aspas, para construir aquela arma básica. Exemplo, a Line Gun. Depois que você constrói uma Line Gun básica, você pode fazer ela soltar fogo, estases, metralhadora, aumentar a sua capacidade de dano, de munição, de reload, enfim. Vocês entenderam, né? Você acha um projeto, constrói e upa com mais recursos. No game nós encontramos um robozinho que é capaz de rastrear esses recursos. Quando você encontra o Weapon Bench, que é o local onde você customiza e cria e upa as armas, você vai pegá-lo de volta e ele vai entregar tudo que ele coletou e você solta ele de novo em outro lugar. O jogo ainda contém várias armaduras fodásticas. A diferença é que para upá-las é necessário coletar também alguns ingredientes. O jogo agora tem side missions a cada capítulo, além do objetivo principal. Essas sides são um pouco longas e envolvem muitos necros no caminho. A recompensa por fazê-las é um baú cheio de itens com plantas de armas e ingredientes para elas e armaduras. Eu recomendo que vocês façam todas, porque você amplia o gameplay e todas elas são muito fodas. A última novidade é que em Dead Space 1 e 2 existiam locais específicos para se dar save. Agora o jogo se move na base dos checkpoints e autosaves, que para mim deixam o jogo mais fácil. A movimentação melhorou muito, as coisas fluem muito melhor do que no segundo jogo. Os necros estão quase todos de volta, mas a maioria mudou um pouco seu visual. Eu vou falar de alguns novos. Feeder é uma criatura extremamente magra e rápida. Andam em grupos gigantescos, seus ataques não são muito fortes e sua resistência também é baixa, porém anda em bandos para dificultar as coisas. É um humano que de alguma maneira acabou ingerindo carne de necromorph. Seu sistema digestivo foi alterado, chegando a definhar, e uma fome intensa toma seu cérebro, então eles se sentem famintos o tempo inteiro. Eles só ficam em locais escuros e possuem uma cegueira parcial. O Waster. A forma humana foi de alguma maneira mantida e um mínimo de inteligência também, porque eles utilizam armas brancas e de fogo para atacar. Caso eles sejam decapitados ou desmembrados, eles ainda vão continuar se mexendo e lutando como qualquer outro necro. Regeneradores. Esse pra mim é o pior inimigo do jogo. Pelo nome, já diz tudo, ele regenera. Nunca morre esse filho da puta. Além dele ser muito forte, os ataques físicos dele causam muito dano. A minha dica pra vocês é o seguinte: arranque as pernas desse desgraçado e usem o Stasis, que isso vai deixar eles lentos por um tempo. Não atirem na cabeça, porque isso induz ele a regenerar por completo. Atirando nas pernas, ele fica um tempinho se rastejando, até cair a ficha que ele pode regenerar as pernas. Uma coisa que me frustrou muito no game são os corredores estreitos e necros gigantes. Quando você encontra um regenerador, por exemplo, em um corredor estreito, o jogo praticamente buga. Você não consegue passar por ele, cara. Não existe física para empurrar ele para trás. Você usa o Stasis, você o destrói, você tenta rolar, pisa e não consegue passar. Até que o jogo percebe a cagada que ele está fazendo e deixa. Eu passei por essa situação pelo menos umas 3 ou 5 vezes, dá uma raiva monstruosa quando isso acontece. Sobre a inteligência artificial do jogo, em modo single player, ela é semelhante à de Dead Space 2. As criaturas são muito agressivas, tentam te destruir a qualquer custo, e os humanos dão cover, lançam granadas, tentam te flanquear. É boa. Agora em modo co-op a coisa complica no caso dos necros, cara, porque eles ficam completamente perdidos. Quando você luta com eles, eles buscam sair do campo de visão do Isaac e atacá-lo pelas laterais, né? Ou por trás. Quando você está em modo co-op, eles ficam desorientados, eles não sabem o que fazer.
deixando o jogo mais fácil também. Caso seu amigo caia em modo co-op, ele pode ser levantado, a não ser que o trauma que ele tenha sofrido seja drástico, uma mutilação, por exemplo. Dead Space 3 é o mais fácil de todos, a munição que você encontra vale para todas as armas. Apenas depois do capítulo 10 que você começa a ter carência de itens, sendo que em Dead 1 e 2 você fica sem itens praticamente desde o início, tendo que administrar muito bem isso. Os sustos praticamente acabaram, quem já zerou Dead Space 1 e 2, tira o 3 de letra em todos os sentidos sem nenhuma preocupação. O modo co-op pra mim deveria ser uma campanha extra e não a campanha principal, mas isso é o de menos, porque você não é obrigado a jogar co-op. É uma opção que o jogo te dá, então não pode criticar isso. Eu achei que o jogo acabou se tornando previsível demais. Você já sabe o que vai acontecer e os momentos que você diz, ah, fudeu, são momentos de batalhas e não momento de susto, como era o caso em Dead Space 1. Dead 1 era imprevisível, dava susto e medo. Dead 2 dava alguns sustos, mas não era tão imprevisível e nem dava medo. Dead 3 não dá nem susto, nem medo, e é previsível demais. As cenas de ação são maravilhosas, os necros são mais bem feitos, agressivos e variados do que nunca. Mas enfrentar soldados em trechos do jogo mudam completamente o foco e desviam totalmente sua atenção a não se preocupar mais em ser surpreendido. Sobre o game eu digo o seguinte: Dead Space 3 é um excepcional game de ação e um regular game de terror. E se o game vale ou não a pena jogar, eu gostei muito, cara, tanto que eu zerei relativamente rápido, só que mesmo gostando, eu lamentei pelo jogo ter perdido boa parte da sua essência. Se você é um amante da saga ou de games de ação, esse jogo foi feito pra você, você vai curtir pra caralho. Agora, se você busca um game de terror, infelizmente Dead Space 3 não vai corresponder às suas expectativas. Agora vamos para as informações extras. Existe um gibi chamado Dead Space Extraction, que conta mais acontecimentos além do próprio game com esse nome, né? Em outros pontos de vista. Serve para um complemento ainda maior. É um excelente gibi, apesar do traço ser meio feio e a coloração ajudar bastante, né? A trama que é contada é boa. O tio recomenda que vocês dêem uma procurada, mas infelizmente eu não encontrei esse gibi em BR. Então, só mesmo para quem souber inglês aí, ou quem sabe fuçar muito na internet, conseguir achar o gibi em português. Em 2008 foi lançada a primeira animação do Dead Space, chamada de Downfall. Aqui no Brasil ficou conhecida como Dead Space A Queda. Como eu disse pra vocês, ela se passa ao mesmo tempo que o game e gibi Extraction, começando até um pouco antes que os dois. Ela mostra o fim de Ishimura, todo o massacre acontecendo. A animação oscila em qualidade, velho. Em certos momentos ela é bem feita, em outros momentos não. É típico de animações americanas, né? Com exceção dos desenhos da Disney, claro. O desenho é muito violento, cara, só que não dá medo nenhum. A história pode ser um spoiler pra quem não jogou Dead Space 1. E é claro que é previsível, né? Vocês sabem que Ishimura foi pro saco. Então vocês vão assistir sabendo como que vai ser o final. A protagonista da animação é responsável pela segurança da nave, Alyssa Vincent. A Nicole também aparece no desenho, mas não faz nada, não fala nada. É uma animação legal e nada mais do que isso. Você não fica empolgado, nossa, que coisa foda e tal, mas não chega a ficar monótono, tem bastante ação. Então é legal e nada mais do que isso. Para vocês que são fãs da saga, o tio Zangado recomenda que vocês assistam sim. E o link para vocês assistirem tá na descrição do vídeo. E em 2011 saiu a segunda animação de Dead Space, chamada de Dead Space Aftermath, cronologicamente se passando entre Dead Space 1 e 2. Ou seja, novamente, Isaac não vai aparecer. A sinopse do filme é a seguinte: Aftermath é ambientado na nave USG O'Bannon, cujos tripulantes receberam a ordem de investigar a perda de contato com Ishimura. No entanto, os fragmentos do artefato Marker foram deixados na nave, aparentemente abandonada. E 4 membros da tripulação se tornam vítimas de um novo desastre e de uma misteriosa conspiração governamental. Essa é a sinopse. Eu só li pra vocês. Eu não sei o que dizer sobre essa animação, cara, sinceramente. Ela é feita de duas maneiras. Quando mostra o tempo real em que ela se passa, ela é feita em 3D. Mas é um 3D horrível. Muito mal feito. E quando mostra o passado, as lembranças dos personagens, ela é feita em formato anime. Mas é um anime também de baixa qualidade. A história é muito fraca e o estranho é que a animação serviria de ponte de ligação entre o 1 e o 2, pra gente poder entender melhor e tal. Mas algumas coisas da história básica são contadas erradas. Os necromorphs têm suas formas próprias para animação, não são iguais aos do game. Sinceramente, acho que nem o fã mais radical de Dead Space vai curtir muito, entendeu?
A questão é, essa animação não acrescenta em quase nada à saga principal. É muito inferior ao Downfall, muito mesmo. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu me equivoquei em algum comentário, ou esqueci de citar alguma coisa, sintam-se à vontade nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, vídeos assim são muito complicados de se fazer. E se gostou e não está no canal, se inscreve. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre, beleza? Então, valeu, falou e até mais.